A arte de fazer amigos, com Alexandre Rodrigues. Bom, gente, conforme nós prometemos a semana passada para você, nós deixamos em voga que esta semana o Marcos Tavares voltaria para falar sobre treinamento. Marcos, é um prazer ter uma arte de fazer amigos e eu vou cobrar de você, porque o telespectador quer saber qual é a magia do treinamento em excelência em vendas. Na realidade, em primeiro lugar, Alexandre, muito prazer em estar com você novamente, uma satisfação estar falando para os telespectadores. E, no fundo, não existe magia. O que existe é um conjunto de ferramentas que são aplicadas, independente da área de atuação, do segmento do empresário. E essas ferramentas eu as conheço por algum tempo, elas são usadas mundialmente. E eu posso te garantir que tem uma que talvez seja a principal, a que eu mais utilizo, né? Que ela começa pelo conhecimento que a pessoa tem, seja do seu produto, do seu negócio, da sua empresa, e não só do produto e do próprio negócio, como também conhecer de pessoas, entender de gente. Eu costumo dizer que entender de gente vende mais do que você entender do seu próprio produto. Porque quem compra produtos são pessoas, e pessoas têm que ser motivadas para fazerem as compras e para virarem seus clientes. E para isso você precisa conhecer bem o seu produto e conhecer bem o seu cliente, né? Em segundo lugar, e não menos importante, eu cito a atitude que o vendedor tem que ter, que o empresário tem que ter. Sem atitude, nada começa. Você pode ter um bom produto, você pode conhecer perfeitamente e totalmente o seu produto, entender bastante de gente, entender de todo o perfil de pessoas e clientes diferentes e distintos, porém, se você não tiver a atitude necessária para começar o trabalho da maneira correta, isso não está completo, esse quadro. Em terceiro lugar, a habilidade. Esse aspecto é extremamente importante, né? Você tem atitude, você tem o conhecimento, talvez não tenha a habilidade necessária e suficiente para fazer com que isso aconteça. Então, a habilidade também é extremamente importante. A quarta ferramenta seria o hábito. Tudo que você faz de forma habitual e da maneira correta, e todo hábito saudável gera resultado saudável e positivo. Então, com essas 4 mini ferramentas, você tem uma grande ferramenta na sua mão, que eu chamo de cash, mas não cash no sentido do valor de dinheiro, mas a primeira sigla do cash, a primeira palavra seria knowledge, com K, que é conhecimento em inglês. A segunda é o A de atitude, que se escreve com A mesmo em inglês, attitude. A terceira é o skill, de habilidade em inglês. E, por último, o hábito, que também se escreve com H. Hábito em inglês se escreve com H também. Então, o cash é extremamente importante na vida das pessoas e na vida profissional mais ainda, porque, ao se desenvolver o cash, você consegue desenvolver como um todo o profissional. Então, ele tendo conhecimento, repetindo, não só do produto, do seu trabalho, e conhecimento do perfil de pessoas distintos, o estilo de cada pessoa, os desejos e anseios de cada pessoa em particular, ele tendo a atitude de levantar da cama para trabalhar, isso é muito importante, essa atitude talvez seja a primeira. Que se torne um hábito. Isso que se torne um hábito, perfeitamente, porque se a pessoa tem conhecimento e tem habilidade, mas não tem a atitude de levantar da cama, ela compromete o resultado do seu trabalho. Então, você vê que essas mini ferramentas estão intimamente ligadas e são extremamente importantes e fundamentais para o sucesso de qualquer vendedor, de qualquer empresa, de qualquer pessoa. Eu complementaria até que na vida pessoal isso é extremamente importante também. Você precisa conhecer a sua esposa como um todo, você precisa ter atitude de mostrar para ela o quanto você está envolvido no seu casamento ou no seu relacionamento. E ter o hábito de fazer isso, né? Você ter o hábito de fazer isso e fazer outras coisas também, né, Alexandre, que estão dentro de um casamento, de um relacionamento. E eu vou dizer uma coisa para você, eu falo do hábito, eu estou batendo nessa tecla, porque nesses últimos meses, os quais eu larguei do cigarro, eu tive que ter a atitude, o hábito de ir para a academia, de se alimentar melhor, fez com que eu emagrecesse e não voltasse a fumar, que é o difícil, né? Todo mundo para de fumar e acha que vai engordar. Eu perdi, além de perder peso, estou indo todos os dias para a academia. Então, é isso que você está falando, sim, Marcos. Isso que você está mostrando para as pessoas são elementos fundamentais para que nós tenhamos uma qualidade de vida num todo, desde o lugar no âmbito profissional, como no âmbito familiar e pessoal. Marcos,
Semana que vem, qual vai ser a dica? Eu quero saber o que nós vamos falar semana que vem. Eu já quero deixar comprometido aqui. Isso. Hoje a gente falou de um conceito, né? E esse conceito ele precisa ser praticado, ele precisa ser desenvolvido, internalizado em cada pessoa e desenvolvido, internado, né? A pessoa precisa entender como fazer isso, porque não é simplesmente uma sigla. E semana que vem, na próxima entrevista ou na próxima reunião que nós tivermos, eu posso dar alguns exemplos de como isso se dá no dia a dia. Então tá jóia. Ficou a promessa, semana que vem a gente está de volta com o Marcos Tavares, dando mais dicas para você, mostrando como tudo isso é possível. Um abraço, até daqui a pouquinho.